Boa noite para todos. Estamos aqui na nossa quarta-feira, no terceiro módulo do curso Arte Religiosa Medieval. E o nosso curso, ele é uma... O nosso módulo de hoje, ele vai ser com o... Como eu posso dizer? A Vai falar sobre arte gótica italiana. A arte gótica italiana é uma coisa um pouco assim, meio difícil de dizer como eu posso defini-lo, como aspecto, porque ela tem particularidades que a gente vai, ao longo do caminho, tentar um pouco esclarecer. Como é que eu dividi esse módulo? Esse módulo está dividido praticamente em duas partes, mais ou menos. Na primeira parte, a gente vai conversar um pouco sobre a época no qual ocorreu esse tipo de arte, arquitetura, ou algo assim como podemos definir, o contexto de onde esse aconteceu, quando surgiu mais ou menos, e vários elementos que fazem parte do aspecto do gótico. Uma segunda parte, eu vou mostrar mais as estruturas, especialmente estruturas italianas, que são a parte mais importante da nossa aula de hoje. Mas, assim, gótico, ele é um termo, como todos os termos, a gente já tinha discutido a semana passada sobre o românico, que ele não era utilizado pelas pessoas na época. Gótico é um termo, fundamentalmente, que não tem nenhuma ligação com as artes dos godos. Trata-se de um adjetivo cunhado com base em um julgamento de Giorgio Vasari. Vasari foi um famoso artista, escritor de arte, autor do famoso tratado Vidas dos mais excelentes arquitetos, pintores e escultores italianos, o qual, com desdenho, chamava godos, ou seja, é uma definição de, como dizer, bárbaros, todas as populações além dos Alpes, ou seja, que não era na Península Italiana, para ele eram bárbaros, eram as pessoas que não tinham muita cultura. A arquitetura gótica era conhecida durante o período como um opus franciscanum, uma obra franco-francesa. De fato, Vasari considerava a arquitetura europeia do século XIII e século XIV monstruosa e bárbara, diferente e, de certa forma, antiética à arquitetura clássica e, portanto, aos seus olhos, como classicista, incompreensível e incivilizada. O termo, então, foi mantido pelos historiadores por convenção, mas hoje não tem nenhuma conotação crítica, ou seja, ele é um termo que se tornou um termo tradicional, um termo utilizado, e não tem nenhuma, como se disse, não tem nenhuma crítica ou, vamos dizer assim, tirar valor a esse tipo de arte. Aqui é para ver como era o tal de Vasari. Esse aqui do lado é o texto que ele escreveu como autor. É interessante porque Vasari não é só a pessoa que falou do gótico de forma um pouco estranha, mas ele é considerado um dos primeiros historiadores da arte da, da história. O contexto histórico do gótico. Aí a gente tem que fazer uma reflexão. Essa aula é gótico italiano, mas não podemos falar de gótico italiano sem abranger de forma bastante ampla o contexto onde o gótico praticamente nasceu, ou seja, a área
francesa, ela é considerada o contexto no qual se desenvolveu praticamente esse tipo de arquitetura e de arte. Contexto histórico. Estamos em meados de 1100. Durante esse período, a monarquia francesa começou a se fortalecer, buscando consolidar e expandir seu controle sobre o território. Isso incluía combater a independência dos senhores locais e integrar territórios à coroa. Nesse momento também, houve ou estava ocorrendo um crescimento significativo da cidade e do comércio. A França, nesse caso, veremos depois, diferentemente da Itália, ela estava se tornando quase uma nação, tinha um poder bem estruturado, tinha uma monarquia já bem, como eu posso dizer, com as próprias características formadas. Na Itália, é o contrário. A Itália era mais uma, como eu posso dizer, distribuição de poderes em várias partes. No caso, o papado, por exemplo, tinha afirmado o seu domínio apenas sobre a faixa central da Itália. Em Nápoles, formou-se o reinado dos Angevinos, uma família nobre de origem franca. Na Sicília, o território era administrado pelos aragoneses das Espanhas, não descartando que os normandos estiveram lá também nessa época, levando a própria cultura também. Em outra área da península, contínuas lutas favoreceram a ascensão ao poder de alguma família, e com elas o nascimento dos senhorios, os senhorios, não sei como se pronuncia em português. Esse tipo de poder era que família, os mais fortes, atribuía a si próprio os cargos políticos da cidade e depois passam o poder escolhendo os seus próprios sucessores, ou seja, a família que reproduzia o poder de pai em filho. Isso era o que acontecia em várias áreas da Itália. Mais tarde a gente vai ver quando abordaremos as igrejas italianas bem de perto isso. Também importante é o contexto histórico da igreja. Naquela época, a igreja estava passando por reformas importantes, que visava combater a simonia. A simonia é, ou simônia, a compra de cargos eclesiásticos, e reforçar a moralidade do clero. Novas ordens religiosas nasceram e ordens já ativas tentavam recuperar aquela espiritualidade primitiva que a igreja de Roma parecia ter perdido. Ou seja, tem um momento de mudança, óbvio, quando a gente vive, acontece, não tem como. Mas isso era totalmente diferente, como se fala, da como era na França. As mudanças já tinham começado no século X, na realidade, quando a ordem beneditina, que seguia a chamada regra de São Bento, resumida na conhecida fórmula ora et labora, ou seja, reza e trabalha, sofreu uma reforma que deu origem à ordem de Cluny, uma ordem religiosa monástica fundada em 909 e nomeada assim por ter sua origem na abadia de Cluny, na França. Ali tinha esse aspecto que a igreja estava um pouco desviando daquilo que deveria ser os pressupostos, e tinha uma série de pessoas que estavam querendo voltar àquele estado da igreja pobre, numa sociedade bem diferente daquela que estava se formando, dentro do contexto da igreja. No século XI, um posterior relaxamento do rigor moral e religioso da ordem de Cluny, ligado ao crescimento progressivo do poder econômico e político também, porque a igreja crescia junto, levou ao nascimento dos cistercenses, uma ordem fundada em 1098 em Cister, perto de Dijon. Daí vem o nome cistercense. Sob a liderança de Bernardo de Claraval, os cistercenses defenderam o retorno ao antigo domínio da pobreza e da essencialidade, ou seja, teve um desenvolvimento e dentro do mesmo, como eu posso dizer, movimento que estava tentando retornar a uma situação mais amena na igreja, o Nino se tornou também uma situação um pouco mais assim, de elite, vamos dizer assim. E dentro disso teve
essa parte, liderada por Bernardo, que formou essa ordem. O que tem a ver essa coisa com o gótico, essas duas ordens? Aí é o seguinte, as posições da Ordem de Cluny e dos cistercenses marcaram as duas almas, vamos dizer assim, da arquitetura gótica, que, de fato, apresentaria duas direções estilísticas. Aquela da Ordem de Cluny, que era caracterizada por uma extraordinária articulação estrutural e pela procura de uma decoração rica e viva, ou seja, querendo mostrar a igreja como uma coisa importante. Ao contrário, aquela dos cistercenses era marcada pela sobriedade das formas e pela essencialidade da estrutura. Tudo isso, essa diferença de perspectiva, será importante quando iremos trabalhar para entender o desenvolvimento do gótico na Itália. Esse é um aspecto que vocês verão quanto é interessante essa diferença de perspectiva. L'architettura gotica, un simbolo dela è, come sabemos, a cattedrale. Quando a gente fala gótico, vem na mente aquela igreja grande, cheia de aspecto interessante. Mas, inizialmente, o gótico não é que ele nasceu, vou construir uma igreja gótica, não. Houve uma fase de transição durante a qual características que se tornaram elemento primário do gótico foram acrescentadas à estrutura românica, ou seja, a maioria das igrejas góticas tem como base uma igreja românica, ao menos as primeiras que começaram a chamar-se como tal, tinha como, às vezes, estrutura quase total, uma igreja românica. Um desses elementos é a abóbada cruzada ogival, a qual permitiu deslocar peso da estrutura das paredes para os pilares, ou seja, quando o românico era muito estruturado, muito pesado, essa forma de construir abóbadas permitiu descarregar o peso não mais nas paredes laterais, mas nos pilares que eram estruturados por esse sentido. Descarregando o peso sobre esse elemento, a espessura das paredes pode ser diminuída, possibilitando a abertura de janelas pelas quais a luz fluía por toda a nave, dando a impressão de um espaço aparentemente projetado para o alto. Ou seja, livrou muito daquelas aparência de peso, de coisa fechada, possibilitou abrir janela, como se fala aqui no texto. Essa foi uma novidade que só pode ter acontecido quando se descarregou. As paredes não era mais estrutura portante da igreja, ou não era totalmente portante, mas tinha mais uma função também diferente. Quando nasceu esse tipo de estrutura? O nascimento, se a gente pode defini-lo assim, geralmente é reconhecido que a arquitetura gótica nasceu graças ao abade Suger. Ele nasceu em 1081 e faleceu em 1151. Ele era conselheiro dos reis Luís VI e Luís VII. É autor da renovação da abadia de Saint-Denis, iniciada em 1140. Ou seja, ele se tornou um dos das principais figuras da igreja na França. Teve o cargo de ser o responsável pela abadia de Saint-Denis, que é uma abadia muito vinculada ao poder dos reis na França. Essa figura eclesiástica e política muito proeminente na França no século XII, Suger acreditava que todas as igrejas, como casa de Deus, deveriam competir com o mítico Templo de Salomão e, portanto, tornar-se um receptáculo de beleza e maravilha. Que fala disso, é interessante, se você tem interesse em procurar, tem um livro de Panofsky que se chama O Significado das Artes Visuais, se encontra também na internet bem com facilidade, e tem dentro uma parte que fala do abade Suger de Saint-Denis. Tem um texto ali que o Panofsky, eu gosto dele, porque ele é bem romantiza às vezes a fala dele, as coisas, é muito interessante. Também tem não sei se é um outro livro, sim, é um livro de Tainá Moreira Neves, Espiritualidade e Arquitetura,
Surge e a edificação do gótico, da Edufis. Esse livro aqui encontrei há pouco, é interessante também como texto para entender a formação mesmo que foi indicada do gótico nessa igreja francesa. E aqui vamos ver como é essa igreja. Você percebe que ela é, olhando o lado da fachada, a fachada não é tanto assim uma fachada como se pensa um gótico hoje. Ela tem uma estrutura, ela também tinha uma estrutura baseada no românico, mas o que foi a principal, vamos dizer assim, lance do abade foi colocar aquela parte do ábside com janelas, com estrutura. Você vai ver que aquilo que eu tinha falado antes, das abóbadas que apoiam pilares, os grandes vitrais, eles, na igreja de Saint-Denis, foram os primeiros. Não sei dizer para vocês se os vitrais são originais, se não são originais, porque não aprofundei muito esse aspecto, mas nos textos que eu disse para vocês, e que eu vou passar mais para frente, vocês encontram sem dificuldades. Para ver a diferença da igreja de Saint-Denis, na época de 1140, a uma igreja cistercense, vamos ver como é, na mesma época, duas igrejas foram, como eu posso dizer, reformadas. A cistercense, como a gente falou, era bem simples, não tinha nenhuma figura, nada exposto bem, não tinha nem uma rosácea na frente, só sete janelinhas bem pequenas, parece que não nem tem os vitrais coloridos. A essencialidade é a base da, da, da arquitetura do cistercense. Ele mesmo pregava porque não tivesse essa opulência que o abade de Saint-Denis estava querendo levantar pelas igrejas. Também olhando dentro, você percebe que ela é praticamente muito românica como estrutura, tem ainda colunas muito pesadas, mas tem a característica das abóbadas que já, os vitrais lá na frente, na entrada, que já são chamando para um gótico. Falando disso, da construção, uma coisa que eu não sabia, que eu li há pouco, não sabia, parece coisa que a gente não tem que saber, mas às vezes a gente descobre quando, ao longo do caminho. Um texto, não me lembro de que fala da construção das igrejas, eles falam que a igreja era construída começando do lado do altar e depois se vinha na parte da entrada e da fachada, ou seja, a fachada ela é o último elemento que é bem construído nas igrejas. Veremos isso na Itália, porque lá foi uma coisa muito interessante como aspecto. Características gerais da arquitetura gótica. Aqui vamos um pouco mais na parte técnica. Internamente, eles têm, depois veremos algumas fotos para explicar melhor. Tem o arco ogival, a abóbada cruzada ogival, como aquela que vemos aqui, que seria essa abóbada aqui, que tem aquela cruz lá em cima. Divisão horizontal do espaço em três vias. No caso das igrejas francesas, quase todas têm três naves. Tem pilares, trifório e clerestodes, e com janelas polícromas. Esse termo depois vamos ver nas imagens que são mais fáceis para entender. Rosáceas mais complexa que no estilo românico, ou seja, a rosácea ela já começa a ser maior e ter também um trabalho de escultura, de vitrais, muitas vezes, bem rebuscado. E pode ser baseada na forma também hexagonal ou octagonal, não é necessariamente redonda, como no românico era uma forma predominante. Externamente, é interessante a estrutura que tem arcobotantes e contrafortes, fachada com torres laterais, e tem uma utilização bastante grande de estátuas colunas, chamam, ou seja, você verá depois esse aspecto também. Sobretudo na faixa acima do portal da entrada. E também, perto da rosácea, tem essas estátuas que são colocadas de uma forma mais estética que estrutural. Pronto, aqui vamos ver o que a gente tinha falado. A abóbada ogival, você vê que
a struttura ela é um pouco ogiva, praticamente a forma, como seria, um arco que junta com uma ponta. Isso aqui não é a parte de cobertura que cobre a chuva e que tem sempre na parte superior uma estrutura, normalmente como em madeira, com a forma de modo que não a água escorra e não possa afetar praticamente o interior da igreja. E o arco-botante é que essa parte aqui lateral tem anche a escrita arco-botante. Essa aqui não é uma cobertura, são tipo vigas laterais que a gente verá nas imagens diretamente das igrejas, que suportam praticamente a estrutura porque ela não cai para fora, ou seja, que essa coluna enorme que está dentro, que suporta a abóboda, ela poderia, como eu posso dizer, deslocar lateralmente, mas tem um arco que vai suportando devido a um contraforte do lado. É uma forma arquitetônica bem estudada, bem interessante. Tem pináculos, tem gárgulas também. A gárgulas, o gárgula aqui, com o italiano, sempre me embrulho. Isso acontecia porque essa estrutura tão rebuscada, com arcobotantes e vários pilares? É porque, dada a extraordinária altura das naves centrais, o arquiteto insistira na utilização do chamado arcobotantes, semi-arcos colocados fora da parede, ou seja, fora da igreja, perimetral, que exerceram uma eficaz função de contraimpulso. Como eu disse, a igreja tenta, como eu posso dizer, explodir para fora. Essa aqui faz de modo que ela não exploda, ela empurra para dentro as paredes das igrejas, os pilares, equilibrando as forças do impulso da estrutura interna. A presença constante de arcobotantes, já difundidos na época românica, da tinha, mas não tanto quanto, permitiu reduzir a espessura das paredes e pilares, como eu tinha dito, esvaziando o espaço interno da igreja e, sobretudo, abrindo grandes janelas capazes de criar, com as suas cores, atmosferas intensamente sugestivas. Ou seja, a luz na igreja gótica ela é fundamental, ela é uma coisa que no românico, quase ao contrário, estava totalmente fechada. Aqui vemos também como eu falei, uma igreja como se fosse em construção, com vários arcos. Os arcobotantes são esse peixinho lateralmente aqui é mostrado também esse contraforte arcobotante, mas vemos aqui mais com detalhe, o arcobotante seria aqui, essa peça, que como se fosse um arco, que ele tem como eu posso dizer, a função de empurrar o muro de forma que ele não caia para fora. O clestório que eu falei seria praticamente a forma da janela ogival. Essa janela se chama de clestórios. O trifório é uma espécie de nicho interno, como feito arco, mas que não dá para nenhum acesso. É mais uma forma estética, para não deixar uma parede totalmente lisa, foram colocados essa tipologia vamos dizer assim, de estética, de objeto, não sei definir agora, me falta a palavra. As torres laterais, como eu tinha dito, você vê aqui bem claramente como as torres laterais estão presentes. Essa aqui é a famosa igreja de Paris, que acho que são 5 anos que ela teve aquele incêndio que destruiu praticamente toda a parte, como eu tinha dito, pegou fogo a parte do teto, que era de madeira, teve um curto-circuito elétrico e afetou praticamente a estrutura, não na estrutura, mas na parte da cobertura, praticamente. As torres laterais, como eu disse, são características das igrejas góticas francesas. Aqui na frente, essa faixa aqui de baixo, que eu falei que são as estátuas pilares, são mais estéticas, porque fundamentalmente o suporte é dentro desse pilar aqui, ao lado da porta principal. Temos aqui, um detalhe, essas estátuas colunas, muito interessante, que representa várias pessoas relacionadas à igreja. Não vou detalhar qual seria, porque é muito tempo. Também, como eu falei, a rosácea mais complexa também, elaborada com vitrais, escultura. Isso é um aspecto que
com o gótico se aprimorou muito. A evolução dessas construções, como é que ela se deu? Não há dúvida que a evolução da arquitetura gótica foi marcada por um desafio constante às possibilidades da tecnologia e pelas rivalidades existentes entre as cidades, ou seja, a cidade, ter uma igreja grande era uma forma de mostrar o poder da cidade também, daquele bispo, daquele família poderosa que morava na cidade, e todo mundo participava nas construções dessas igrejas. Tinha dinheiro da igreja, dinheiro dos poderosos, até às vezes os povos faziam pequenas doações quando podia. Era um orgulho na cidade ter uma igreja. E isso impulsionou a criação de edifícios cada vez maiores, com fundações cada vez mais profundas e abóbadas cada vez mais altas. Ou seja, começou a cercar a altura pelo gótico era uma coisa impressionante, até porque, diferentemente do romano, subir alto, você alcançava os céus, era um símbolo como de alcançar as deidades. Isso é uma coisa bem interessante do ponto de vista teológico. Isso tem vários aspectos que podem ser elaborados e trabalhados. Aí, por exemplo, vendo essa evolução, a Catedral de Laon tem 24 metros de altura. A de Paris, que a gente falou, tem 32 metros e meio. De Amiens, 42 metros. A de Beauvais, não me lembro o nome, tem 47, ou seja, quase um edifício de 15 andares. Imagina naquela época construir um prédio assim, com a tecnologia que tinha, com o material assim, desse porte. Tudo bem, se a gente pensa o que foi feito pelos egípcios, pelas pirâmides, a gente fica pensando em alguma coisa, a gente não está entendendo, mas não era fácil, porque tecnologia mecânica que tinha era tudo a força humana, a força animal, e não tinha, como eu posso dizer, meio a propulsão elétrica ou a propulsão, como eu posso dizer, gasolina, diesel e via discorrendo. E na parte externa, além da parte das abóbodas, as torres atingem 105 metros em Chartres, por exemplo. Para não falar de Estrasburgo, que é 142 metros. Imagina 150 metros de altura naquela época. Que impressionante que deveria ter sido ver uma igreja, uma estrutura em uma cidade tão poderosa, porque não tinha arranha-céu naquela época, não tinha outra estrutura assim tão alta. Era a torre, especialmente, ou como eu posso dizer, que tinha essa possibilidade de altura. As dimensões desse edifício parecem quase incompreensíveis se pensarmos no tamanho da cidade da época, estava dizendo. A Catedral de Amiens, por exemplo, acomodaria 10 mil pessoas, a era grande também, não era só alta. Toda a população da cidade da época poderia ter assistido aos rituais ao mesmo evento, ou seja, não tinha, hoje não teria sentido, mas naquela época provavelmente o sentido era, a gente não está vivendo lá, não tem como entender 100% o que poderia, a gente faz conjecturas para ver o que poderia ser a coisa que mais se aproxima a uma ideia que possa nos esclarecer esse aspecto. Aqui mostro para vocês essas igrejas que eu falei, Notre Dame de Laon. Agora, olha, interessante, todo mundo nomeava Notre Dame, a igreja, é uma coisa interessante também. Tem poucas com outros nomes. Esse aqui com 24 metros, você vê como são muito parecidos, ou seja, aquela forma que inicialmente começou-se, depois, querendo ou não, se manteve as duas torres laterais e isso na fachada, se entende. E um portal maior grande e os dois laterais, porque normalmente as igrejas eles tinham 3 naves, como eu tinha dito. Ainda não tinha igrejas com mais naves, tá? Vamos ver mais para frente. Notre Dame de Paris, como eu mostrei antes, também, ela é com as duas torres. Tanto para mostrar, aqui tem um desenho do século XV que mostra como deveria ter sido a igreja naquela época, ou seja, tudo bem, é uma coisa assim,
não tem proporções, mas como o autor, ele imaginou, ouviu e reproduziu uma estrutura de uma igreja naquela época, ou seja, ela se sobressai da cidade de uma forma que quase não tem nem lógica, mas era isso que um tempo as pessoas estava querendo. E outra catedral, Notre-Dame de Amiens, ela é 42 metros. Você vê já fora a estrutura grande, uma rosácea já muito rebuscada, as estátuas, as colunas na frente também. E o interior, já um interior bem elaborado, ou seja, tem colunas que não são as clássicas colunas de a viga quadrada ou redonda, não. Eles têm um trabalho também na coluna bem particular. E dá para ver quanto ela é para o alto, ou seja, se a gente pensa o sentido que teria uma coisa hoje tão grande, em um lugar também frio como era a França, no qual, se tivesse um aquecimento dentro, não teria como esquentar um lugar tão alto, como você sabe, o calor, quando você esquenta um lugar frio, ele vai subindo e o frio fica embaixo, ou seja, não teria condições de esquentar uma coisa dessa, porque é, não teria mesmo como fazer uma coisa desse tipo. É, outra igreja de Notre Dame também, aqui, é, interessante, de 50 metros de altura, aqui também, já para ver ainda mais a altura, os vitrais que estão também do lado do altar, as colunas muito compridas, muito, assim, imponentes como estruturas. Chartres também, 105 metros. Olha que aqui a estrutura grande. Obviamente, a gente fala de igrejas, mas muitas vezes essas igrejas, eles fazem parte de uma abadia, ou seja, ela é a igreja da abadia. Tem estrutura no qual a igreja é grande, mas o contexto da abadia que está ao redor é ainda maior, porque a igreja não era só pelos fiéis da missa dominical, vamos dizer assim, hoje, mas era um lugar de vida também das pessoas que cuidavam dessas estruturas. Notre Dame, por exemplo, de Chartres, a parte interna, olha que vitrais que tem hoje, super interessante. Imagina a luz, quando tem a luz que bate de fora, as cores que a gente percebe dentro da igreja também, como eles são bem vivas, não são cores assim, é, tênues, são cores muito, como eu posso dizer, vivas. Essa aqui que eu disse, a Catedral do Notre Dame de Estrasburgo. A altura dessa catedral é impressionante, 142 metros. Aqui também é aquela clássica estrutura com a três naves, a nave principal no meio, e a altura, as abóbodas cruzadas sempre, é aquela clássica estrutura mesmo que desenvolveu na França. Um dos aspectos, agora, voltando a detalhes que a gente pensa, quando a gente pensa no gótico, são essas duas figurinhas aqui, as gárgulas e as quimeras. E o que seria esse aqui? Agora, essa quimera aqui, eu sei que vocês vêm na mente na hora aquela história de Victor Hugo, que eu sei que a personagem principal era Esmeralda, não me lembro o nome, era Quasimodo, acho assim, o Corcunda de Notre Dame. Essa figura, tem não sei quantas vezes, vários filmes foram feitos, ela aparece na hora, no cartaz, aparece em qualquer coisa, esse sujeito. Mas fica interessante se a gente vai relacioná-lo com o gótico, porque eu fiquei, assim, um pouco triste quando descobri esse aspecto, que vou contar agora mais para frente. Você vê a diferença, esse aqui é um animal, como se fosse vamos chamar assim, um ser antropomorfo, vamos defini-lo de uma forma assim. Esse aqui é diferente, esse aqui tem uma função, que seria a função de descarregar a água da chuva, isso aqui não, vamos ver como seria. Aqui, no caso de Notre Dame, as gárgulas são medievais.
eles são feitos para que a água cai, tem que levar ela em um canto, porque senão a água caindo, passando na parede, ela desgasta as paredes, suja a parede, gera problemas, até infiltrações que não deveria cair em certos lugares. Ele encanava, tinha forma para a água correr em um canto, ela entrava e praticamente passava aqui para cima, como se tivesse um cano ou meio cano, e pela boca desse animalzinho a água saía. A gente hoje chama de calha, não sei como se chama aqui no Brasil, em italiano, esse tipo de estrutura se chama de doccione, na igreja de Milão, que depois a gente vai ver, tem muitos. Como disse, as gárgulas são medievais, feitas no século XIII. Agora, que ele era da mesma forma que a gente viu na foto, ou diferente, é difícil, porque as igrejas passaram por infinidade de trabalho, de coisas. Imagina uma igreja na França, na época da Revolução Francesa, quando matavam um rei atrás do outro, a igreja era vista como um colaborador do poder monárquico, foram saqueadas, invadidas. Naquela época, as igrejas estavam também meio acabadas, não queriam reformá-la. Tinha pessoa que queria até derrubar as igrejas. Imagina como ela era, não era bem bonitinha como é hoje, não. As igrejas de um tempo, até o século XVII, XVIII, ela era lá em vários lugares da Europa, na França, na Itália também. Ele estava meio assim, não digo arruinada totalmente, mas vou mostrar uma foto depois para você para entender como poderia ter sido na igreja naquela época. E assim, o que aconteceu? Falando desses quimeras, eles são adições, que, como eu disse, do século XIX, feitas por seus restauradores, dois arquitetos franceses, que fizeram isso. Estes, pensando na vida romântica do período medieval, adicionaram, no caso da igreja da nossa, como se chama o nome, não me lembro, de Paris, Notre-Dame, 54 estátuas de animais e seres fantásticos, um parapeito que cerca as torres da catedral. Ou seja, esses seres aqui não existiam quando a igreja foi construída. Aí eu penso, aí como era? Era diferente. A gente verá depois que, como a gente vê hoje, o gótico, ele é uma contínua atualização, dependendo do período, dependendo do que se pensava naquela época. São inserções que, para nosso ver hoje, a gente pensa e acha que quando foi construída a igreja, a catedral, era tudo assim, tudo perfeitinho, tudo ótimo. Não. A gente vai ver mais para frente como era uma estrutura naquela época também. Só que aconteceu que o sucesso foi tanto naquela época que para muito parece que elas sempre estiveram ali. Ou seja, também depois, a geração depois deles, que viram, ninguém vai pensar, até que não tinha informações, não tinha como é hoje possibilidade de ver as coisas ao longo do tempo como era. Aí acontece que a gente se acostuma em ver uma coisa e acha que sempre era assim. Não tem. A gente vê às vezes foto de cidade onde a gente mora, que tem 50 anos, percebe que tem, fica, não, eu moro aqui hoje. O tempo era assim. Imagina voltando no tempo por 500 anos, 600, 700, como era? Pode ser que nem a cidade existisse naquela época. A gente fala do Brasil, se a gente volta naquela época, aqui no Brasil nem tinha essa estrutura, porque ainda não tinha chegado o famoso portugueses, que começaram a fazer o que eles fizeram até então nesse país. Mas isso é o que ocorreu ao longo do caminho. Para quem tem interesse nesse assunto, tem um livro maravilhoso. Ele tem em inglês, vocês procurem naquele site de internet lá que se encontra também em PDF. Tem em inglês, em francês, espanhol. Em português não encontrei, mas uma desses idiomas ajuda bastante. É interessante, grande, são 500 páginas.
E ele conta toda a história desse aspecto da igreja, como era, como vem, ele vai até falar sobre os animais reproduzidos, que eles foram reproduzidos assim, um sentido teológico, um sentido até humanístico. Ele fala no texto dele que esses animais, ele fala que humano, animal, o humano vem do animal, tem uma série de coisas que ele vai elaborar discussões que são muito interessantes. Vale a pena procurar e dar uma olhada. E a Itália, aí vamos lá no nosso ponto agora mais interessante. Como eu disse no início, a Itália era totalmente esmiuçada em pedacinhos. A gente fala Itália, mas eu continuo dizendo que é um termo que a gente está utilizando. Mas naquela época ela era, deveríamos chamá-la corretamente, Península Itálica, porque tinha uma série de reinados nessa botinha que definir Itália um tempo não tem sentido, porque não era Itália. Itália se formou 160 anos e pouco atrás, como país, antes não era, tinha outros nomes. Mas assim, como eu tinha dito, tinha, por exemplo, na parte central, essa aqui que a cor é roxo, isso aqui parece que é roxo, sim, que tinha o estado do Papa, ou a parte sul, como eu tinha dito, teve os normandos, teve os aragoneses, teve os franceses no Reinado de Nápoles. Nápoles também é uma grande cidade do tempo. Palermo não se fala. Palermo, no século XI, final do XI, XII, era uma das capitais mais rica da área mediterrânea. Super interessante essa, essa cidade. Eu tenho lá um informador agora que me está informando sobre isso. Agradeço muito pelas informações, foi muito valiosa para mim. Palermo, como eu tinha mostrado também, tem a igreja românica, se transformou um pouco, não muito em gótico, mas tem aspecto interessante também nessa igreja de Palermo. As outras igrejas góticas que veremos aqui para frente na Itália, eles são espalhadas em várias áreas assim, mas não, a gente não vai analisar muitas, porque eu quero me focar mais em detalhes desse gótico italiano que são interessantes para ser analisados. O que foi o motor, no caso, do gótico italiano? Se na França foi aquela divisão entre a igreja, na Itália, durante o século XIII, final do XII, XIII, nasceram as chamadas ordens mendicantes, cuja regra previa a renúncia de qualquer forma a qualquer forma de propriedade. Entre estas, as maiores foram a Ordem dos Dominicanos, fundada por São Domingo de Gusmão, e a dos franciscanos, formada por São Francisco de Assis, dois que vocês com certeza já conhecem, sem que eu fique muito explicando essas duas figuras. Foi assim que as igrejas franciscanas e dominicanas, comumente chamadas de igrejas celeres, buscavam a pobreza mais absoluta. Essas igrejas que começaram a construir, de antemão já digo, ele tinha até telhados de madeiras, nem de telhas, como poderia ter outras igrejas. Era desprovida de torres, ou seja, as igrejas que ele começaram a construir eram assim, simples. Porque era esse ordem de mendicantes, eles não viviam fechados dentro dos mosteiros, como acontecia antes. Ele não vivia fora do campo, lá em lugares com tudo, com a agricultura, com todos os seus bens de sustentação. Ele mais trabalhava na cidade, pregando o cristianismo na cidade como uma força que tem que pregar para a pobreza, para a humildade, para que tem necessidade, entendeu? Isso é interessante. Eles não tinham fonte de renda, ele vivia como o nome mesmo, mendicante, era mendigo. Ele vivia de esmolas.
ele rezava, fazia pelas pessoas, e as pessoas passavam esmolas para ele para poder se sustentar, comida e coisa. Mas não tinha nada, ele não tinha estruturas próprias, não tinha casa, não tinha nada. A propriedade praticamente não existia nessas duas ordens. E, na Itália, o gótico também nasceu, porque, óbvio, a França ela não era fechada. O movimento das pessoas, o movimento também dos artífices, dos construtores, também uma coisa interessante, as peregrinações que estavam acontecendo naquela época para a Terra Santa, eles passavam determinados pontos, tinha as igrejas, várias igrejas que a gente pode pensar góticas, eles são também pontos de encontro dessas peregrinações. Saint-Denis também, ela era uma igreja onde os peregrinos que vinham do norte da França paravam para dormir, comer, se sustentar. Isso é interessante porque nesse caminho, eh, durante essa viagem, as pessoas lembravam, não tinha só, como eu posso dizer, peregrinos que não sabiam, tinha nas peregrinações, tinha é, pessoas poderosas também, que quando chegavam em certos pontos, ele mesmo mostrava, dizia, implementava, se fixava em certos lugares. Depois sempre acontecia, por exemplo, na Itália, a Itália não era estática, tinha um movimento grande, tinha luta, tinha guerra, tinha movimento, tinha mudança de propriedade, gente do norte que veio na Itália, que conquistou áreas italianas ao sul da Itália. Isso tem uma mistura cultural muito interessante nesse aspecto. E assim, se o gótico europeu, com suas espetaculares soluções construtivas e decorativas, não se adequava muito ao espírito e ao gosto italiano. Adotou-se sim o arco pontiagudo, cujas grandes propriedades estruturais foram apreciadas, porque não tinha como, ele ajudava muito na estruturar uma igreja. Mas, em muitos casos, não tinha mais aquele verticalismo, aquela grande ousadia vertical, assim, estrutural para o alto, e não tinha nem pináculos, não precisava. Por quê? Porque também esse aspecto era aspecto para mostrar a grandeza. Quando os principais movimentos que estavam acontecendo, eles não queriam isso. Imagina uma coisa, que os cistercenses, quando começaram a andar pela Europa, eles construíram, se não estou errado, 400, parece que são 400 abadias pela Europa inteira, um número imenso. Só na Itália, mais de 80. E tudo tem aquele aspecto ali, não de poderosidade, de grande estrutura. Como eu estava dizendo, esta falta de interesse pelo gótico deve-se a vários fatores históricos e culturais. O valor da tradição desempenhou um papel no desenvolvimento do novo estilo da Itália, que se traduziu na inclinação natural para o equilíbrio clássico e na fidelidade aos princípios do românico. Ou seja, o românico dava certeza, não precisava, ele era suficiente, provavelmente, também, pela necessidade que tinha naquela época na Itália. Não precisava, como eu disse, não tendo um rei principal, não tendo também um poder central, também os recursos econômicos, ele era menores. Ou seja, nas vários lugares, sim, tinha vários poderosos, mas provavelmente não era suficiente para poder construir, a mínimo, no início, estou falando do gótico quando veio na Itália, de poder construir certas coisas. E, como disse, deve-se então considerar que a penetração da nova linguagem ocorreu na Itália, sobretudo pelos cistercenses, como eu tinha dito, que privilegiavam volumes geométricos claros, grandes espaços unitários e muitas vezes até telhado de treliça de madeira, como eu tinha dito. Não precisava de coisas muito assim, rebuscadas, não era motivo de procura. Vemos, por exemplo, aqui a igreja de São Francisco seria,
do terzo secolo è a Cortona. Cortona è un pequeno vilarejo perto di Arezzo, na Toscana. Toscana ela é uma área na qual veremos que grande parte das igrejas que abordaremos estão naquele distrito. Aí, como você vê, tem o telhado de madeira, também o românico tinha, mas o que tem para ver aqui são as janelas externas. Você vê que tem janelas grandes, que são típicas da estrutura gótica. Também tem aquela volta a arco ogival, que não é uma volta românica, é o gótico. Também as duas voltas laterais são iguais. O que tem de interessante também? Não tem três naves. Na Itália, as naves eram uma nave só. A maioria dos casos das primeiras igrejas góticas tem uma nave central, muito espaço para ter muita gente que entra, sem empecilho, todo mundo bem livre de andar. Isso era uma característica de como essa igreja estava sendo construída na Itália. Não tem pintura, no caso, não tem poucas definições estéticas, assim, bem pobre. Pobre é uma palavra que não gosto, mas simples, vamos dizer assim. Uma outra igreja, uma das primeiras também, essa aqui é perto de Roma, a igreja da abadia, ou seja, a igreja mantém uma abadia ao redor, de Fossa Nova. Ela foi construída em 1180, ou seja, 40 anos depois de Saint-Denis, aqui também construísse uma igreja. Vocês podem ver que tem aquela rosácea grande, a parte interna ela é... Só um minuto, de água. Externamente não tem nem arco-botantes, não. Você tem são escondidos embaixo desse telhado. Pode, alguma coisa foi reformada no tempo, não dá nem para ver. Tem essa falsa porta aqui, arco, mas não tem a porta de entrada, não. Tem só a porta de entrada central, o portal. O interior é assim. Esse aqui tem três naves, como eu disse, mas são pequenas, naves laterais quase não são utilizadas. Você percebe como ela é, construída em pedra, tijolos, uma cor bem simples, não tem grandes pinturas, não tem coisas assim. Os vitrais são transparentes, não são vitrais coloridos. É uma igreja feita pela simplicidade. Como disse, o que seria a distinção, chegando um pouco nos pontos, entre o gótico europeu, francês, o italiano? O elemento de forte distinção entre a forma arquitetônica, ele fala, o autor que eu estou utilizando, além dos Alpes, a italiana, pode ser encontrado justamente na diferente concepção da fachada. Porque, como vocês viram, a fachada também é bem sem tantas elaborações como aquela francesa. As fachadas das catedrais europeias, grandiosas, esplendidamente adornadas com esculturas, eram organismos plástico arquitetônico muito poderosos, grandes obras-primas a quais arquiteto e escultor prestavam especial atenção. Era símbolo da cidade. O mesmo não aconteceu na Itália. Poucos edifícios religiosos góticos apresentam elevação desse tipo. Ou seja, até a altura, como eu disse, não era um desperdício e uma necessidade de arquitetônica estrutural bem difícil para aguentar, porque tudo bem que tinha tudo possibilidade, mas na hora que levanta 20, 30 metros, aí a complexidade aumenta. E um caso, aqui vamos passar um pouco nas imagens italianas, vemos aqui na Basílica de São Francisco, em Assis. Aqui a gente vê a fachada simples, tem uma rosácea, tem aquela portal com duas portas, mas é um portal único com duas portas, é uma bífora, parece que se chama assim, não me lembro bem a definição. Mas aqui é chamada de fachada da Basílica Superior. Por quê? Aqui tem um aspecto interessante, que só São Francisco, no caso, tem outro, mas, claro, assim, evidente, tem. São Francisco, a igreja não é estruturada em uma área de planície,
mas é estruturada como se fosse acima de uma colina, no cume da colina. Isso é uma coisa que a gente vai ver. E aqui a gente vê somente a parte da basílica, mas ao redor aqui tem tudo o complexo da abadia, que é um complexo muito grande. Essa igreja, não sei quantos anos são, também houve um terremoto que danificou muito, mas tendo registros de fotos e tudo, quase milimétrico de como era, a igreja foi totalmente restaurada e quase parece ela antes de ter o problema do terremoto. Infelizmente, essas áreas aqui, de várias igrejas, são áreas que o terremoto acontece e danifica bastante. A Basílica de São Francisco de Assis. A Basílica de São Francisco de Assis, tendo sido concebida como uma espécie de martírio, outra coisa interessante, ela não era como nasceu, ela nasceu para ser o lugar de sepultamento do santo, porque o São Francisco se tornou muito importante, muito famoso quase no início, e o Papa daquela época, ele definiu que quer fazer uma coisa, não é um mausoléu, mas um lugar para ele ser sepultado, e criaram essa estrutura. Essa estrutura, ela apresenta uma estrutura arquitetônica bastante singular, e hoje é composta pela sobreposição de três edifícios distintos. Isso que é uma coisa interessante. Tem uma cripta, aqui eu coloquei errado, não é 19, é outro século, onde se encontra o túmulo de São Francisco, ou seja, é 19 porque ela foi reformada naquela época, mas ela existia antes. Tem uma basílica inferior, e tem um local de liturgia, que seria a basílica inferior, e na basílica superior, que a gente viu a fachada, é um espaço de pregação, de oração comunitária e reuniões oficiais da ordem, ou seja, ela tinha espaços diferentes para vários momentos de utilizo. Aqui vamos ver no detalhe. Como vemos aqui, a parte que de cima não tem a cruz, ela é a parte da fachada que a gente viu. Mas embaixo dela tem uma outra estrutura com um pequeno arco no meio, que seria a parte do meio, a parte própria da igreja onde tem a missa. E embaixo teria o famoso lugar da sepultura de São Francisco, que tem uma história longa que quer pode procurar, material não falta para saber sobre isso. Nos detalhes agora, por exemplo, aqui vemos a parte da sepultura do santo, é embaixo das igrejas. Ela é assim, mas não era assim no início. Ela foi reformada, restaurada, há pouco tempo também que ela foi reaberta, sempre a causa do terremoto, aproveitaram para criar também um espaço que seja visitável, porque São Francisco acho que é uma das mais frequentadas igrejas italianas, depois, óbvio, de São Pedro, em Roma, em Milão, por exemplo, também, muito frequentada. Mas ela é uma igreja que tem uma assiduidade enorme de turismo. Além da igreja, a área se presta para um turismo assim, enogastronômico, que é muito procurado hoje em dia na Itália. Ela foi feita assim por permitir visitas rápidas, muita gente, tem um sistema de caminhamento dentro muito, muito bem desenvolvido. Ou seja, não é originado um tempo, mas ela é lá no lugar que ela estava. Aqui vemos como é a parte inferior, no meio, seria o interior dela. Aquela dá para ver os arcos cruzados. Ela é muito românica ainda, porque como na época se construía assim, utilizando ainda, como falava, o método românico. Diferentemente das outras que a gente viu, ela tem muitas pinturas, e muitas assim, é muito trabalhada. Por que isso? Porque causa de que trabalhou nessa igreja, que construiu essa igreja ao longo do caminho. Vemos aqui a parte que eu tinha dito, a parte superior, aquela que a gente viu na primeira imagem, essa é gótica mesmo. Dá para ver os vitrais, as abóbodas. Mas o interessante, como diz aqui o texto, que São Francisco, primeiro o autor é anônimo, não se sabe quem construiu, quem foi que projetou a igreja inicialmente para construí-la. Só que foi um pedido dos franciscanos que queria estabelecer uma relação direta com os fiéis.
tudo tinha a ver com o sacerdote com facilidade. Ou seja, quando construíram essa parte superior, não tem paredes, é uma nave só, no caso aqui, grande, e você percebe que não tem, quase não tem obstáculos no meio, porque na ideia daquela época era que todos que estavam dentro desse espaço tivessem acesso ao altar para ver o padre bem de perto. Além disso, nas paredes ao redor, que trabalhou nas decorações foi Giotto. Giotto, você sabe quanto é famoso como que tem um pouco de conhecimento de tudo da arte. Iremos falar dele no próximo módulo, porque abordaremos coisas interessantes sobre esse autor também. O Giotto e Cimabue, outro autor famoso da época, que pintaram praticamente passos são pintados do Antigo Testamento e da vida de Jesus ao redor da igreja. Ou seja, a gente andando pela igreja consegue entender o que o Evangelho pode contar na vida de Cristo. Isso é interessante, esse como aspecto. A igreja também é interessante porque as cores que são utilizadas são cores muito particulares, são cores que não em todos os lugares da Itália foram encontrados, utilizados, como eu disse, porque o material não era disponibilizado em qualquer lugar da mesma forma. Dependendo do lugar, você tinha acesso a X material ou Y material. Isso é um aspecto também que não falei, mas já tinha falado com o Românico ou outra na primeira aula, que as igrejas ele, utilizavam materiais que eram disponíveis perto do lugar que foi construída. Outra igreja interessante, passando agora a ver como também na Itália o gótico se desenvolveu, diferentemente de outros lugares, é a Basílica de Santa Maria Novella em Florença. Ela foi projetada pelos frades dominicanos, que renunciaram a qualquer decoração plástica, apostando apenas na resistência da estrutura das paredes. A planta é tipo conventual, é tipo de um convento, é um derivado dos modelos beneditinos cistercenses, mas é dividida em 3 naves. Vamos ver aqui como ela poderia ter sido. A gente vê aqui como é. Já começa a ser um pouco mais desenvolvida. Obviamente também a época já é quando começou-se a intervenção em 1350, ou seja, já era um tempo que o gótico estava sendo utilizado, e definitivamente ela foi concluída com o aspecto que ela tem hoje, como a gente dá para ver, em 1920, ou seja, veremos mais para frente que essas fachadas que estão aqui, como eu disse, a fachada era a última parte da igreja que era construída, demorava muito tempo, séculos às vezes, para ser estruturada. Às vezes, que tinha pensado uma fachada, nem sabia como poderia, nem ele se espantaria se ele visse uma fachada desse tipo agora. Isso é interessante porque nas construções era deixada, muita igreja ainda hoje tem a estrutura, mas não tem a fachada na Itália. Você percebe que a gente acha que é normal, mas a fachada não é normal assim, porque era a parte mais cara para ser construída, vamos dizer assim, precisava de pessoas que trabalhavam especializadas, não tinha às vezes essa possibilidade. E como eu disse, a grande mudança que ocorria no tempo, invasões, uma comuna que entrava na outra, um poderoso que se impossava no terreno dos outros, ali era uma contínua dificuldade, não tinha segurança, estabilidade. Isso é uma coisa para ter bem em consideração também. Uma outra, bem parecida com a primeira aqui, você vê o estilo do portal, materiais também muito parecidos. Esse tem um motivo pelo qual eles são assim, que bem especificado no texto, tipo a Basílica de Santa Croce, sempre em Florença, mais ou menos da mesma época da outra. Florença, como eu disse, ela tem muitas igrejas, porque ela era uma área medieval, teve um desenvolvimento grande. A família Medici, naquela época,
até 1500, ela teve um poder, uma força econômica, ela estruturou coisas que não se encontra facilmente em outros lugares. Ainda hoje, Florença é uma cidade, Florença e as áreas ao redor dela, da Toscana, que você percebe que naquela época medieval tinha uma possibilidade econômica bem alta, porque tem vários lugares, um perto do outro, com estrutura importante. Isso significa que tinha vários poderosos que tinham essa possibilidade de construir estruturas. Aí a fachada, por exemplo, a igreja foi construída entre 1295 e 1385, quase 100 anos. Mas a fachada atual, ela foi desenhada em 1837, instalada até 1953, mais de 50, quase 50 anos. E em 1863, peraí que estou lendo errado, a fachada atual foi desenhada entre 1837 e instalada entre 1853 e 1863. Pronto, aqui agora expliquei. A partir de um projeto do arquiteto Niccolò Matas, que se inspirou nas grandes catedrais góticas, como a Catedral de Siena e a Catedral de Orvieto. Ou significa que não tinha a fachada, mas esse tipo de fachada, ela não foi na criação daquela época, 1800. Ela vem inspirada nas francesas um pouquinho, porque você percebe que já que tem um aspecto das catedrais mais importantes da França, e daquela outra que a gente vai ver aqui para frente, que são modelos das fachadas que atualmente se encontram nas igrejas da Toscana. Dentro ela é, como as outras lá, por exemplo, com a parte da cúpula que não é na estrutura em abóbadas ogivais, mas ainda de madeira entrelaçada, sim, de estruturada. Interessante isso porque tem todos o resto dos aspectos que são góticos, mas a cobertura ela é ainda feita de madeira. Isso é sempre devido a que não precisava fazer uma coisa tão grande, era mais simples montar um negócio desse tipo. A grande estrutura de Florença, que aqui é dar uma atenção maior, é a Catedral de Santa Maria del Fiore. Ela nasceu mais ou menos na época das outras, mas o projeto é de o famoso arquiteto Arnolfo di Cambio. Foi ele, mas também foi a mão de outro também que atuou nessa igreja. A diferença entre as outras igrejas é aquela cúpula enorme que ela tem na parte do altar. Uma cúpula que tem uma história própria, que ela parece quase desproporcionada com a estrutura da igreja. Aqui na frente tem o famoso batistério que a gente tinha visto na semana passada, que ele é românico ainda. A igreja também ela é construída baseada em uma estrutura românica. Depois foi desenvolvida, aumentada, essa é uma igreja que ela já quando estava ali, a cidade já estava ao redor dela, ela não era perdida no meio de nada. Ou seja, a igreja já tinha românico no meio, o espaço existia e foi aumentada, desenvolvida devido à exigência daquela época. A catedral possui, ela é enorme, 153 metros de comprimento e 90 metros de largura no transepto, ou seja, ela é 150 da cúpula à entrada, e na parte mais larga, que é o transepto, aquela que cruza perto do altar da igreja, é praticamente 54 metros. E o cume, aliás, 90 metros. E o tambor da cúpula, ela é um diâmetro de 54 metros. Você imagina uma cúpula larga quanto um campo de futebol, naquela época, para conseguir colocá-la, e que se eleva até 90 metros, aí foi como eu posso dizer, um desafio grande, que o arquiteto, que é Brunelleschi, ele disse que ele vai conseguir e conseguiu. Mas, ao longo do caminho, os textos, o material de exposição fala que ninguém acreditava que ele conseguiria montar uma cúpula desse porte, porque naquela época não existia em nenhum canto uma estrutura feita
desse grandeza. É um desafio. A família era mostrando conseguir fazer uma coisa, era, como eu posso dizer, enaltecer também o poder daquela época. A construção, ela se começou em 1296, Arnolfo de Cambio também, foi sempre ele que fez o projeto, mas depois passou sob a supervisão de Giotto. Giotto, famoso, que trabalhou também na igreja de São Francisco. E também depois para Francesco Talenti, outro autor famoso daquela época. A fim da construção, óbvio, se deu da cúpula, no caso, em 1436, ou seja, ela demorou para ser construída. Brunelleschi projetou e tudo, mas o tempo foi longo. A catedral de arquidiocese de Florença, ela pode acomodar até 30 mil pessoas. Imagina como é grande essa estrutura para ter uma tanta gente assim no interior. E aqui vemos ela como é. Ela é gótica, óbvio, dá para ver a estrutura das abóbadas, dos arcos, das janelas, como são. E aqui, vamos ver lado direito, a cúpula, como ela é. A cúpula, ela tem reproduzidos uma representação visual do juízo final. É interessantíssimo esse aspecto, que é um aspecto que eu estou também trabalhando pela minha tese, que fala sobre esse tipo de figura presente no juízo final, e irei também analisar um pouco mais de forma aprofundada essa cúpula também. E aqui vamos no ponto que a gente tinha falado. A Catedral de Orvieto e a Catedral de Siena. Você se lembra quando eu falei das fachadas? As fachadas das igrejas, que estava lá, que eu disse que ele foram construídas em 1800, 1850, a inspiração dessas fachadas, elas vêm dessas duas catedrais, a de Orvieto e a de Siena. Essas duas catedrais são contemporâneas, são muito parecidas, porque o autor, ele se inspirou bastante nas fachadas das catedrais francesas. Você já percebe que tem as semelhanças entre essas fachadas e aquelas das catedrais francesas. Tem as torres laterais, tem uma rosácea. O que diferencia essas fachadas são as pinturas que estão na frente. Essas são coisas de uma maravilha extrema. Pinturas, esculturas, são muito rebuscadas. E são como eu posso dizer, um fato estranho no gótico italiano. Ela é um aspecto que quase não se encontra em outras igrejas, mas que foi utilizado depois, ao longo do caminho, como referência na reforma ou na reestruturação de fachada de igreja ao longo do tempo. Tem um aspecto interessante para quem gosta de estrutura. Aí, pense, a igreja de Siena, que é aquela do lado direito, ela foi começada antes da igreja de Orvieto. Só que a igreja de Orvieto terminou antes da igreja de Siena, porque em Siena tinha um monte de problemas, tinha uma série de eventos, tinha brigas, tinha, não sei, fatos, como eu disse, que atrasaram muito a construção. Até o que trabalhou na igreja foi um dos técnicos, era o mesmo que trabalhou em Orvieto. Mas o que ele fez no Orvieto? É interessante, a estrutura de Orvieto, ela tem duas torres perto da fachada, do teto da fachada, cuja linha ela vai até o solo, quase, até a base da igreja. Aí por quê? São estruturas portantes, ou seja, são famosos estruturas no qual a igreja, a parede se apoia para não cair do lado externo. Aí em Siena se percebe uma coisa. Aqui em Orvieto tem 3 portas, tem 3 naves, cada uma está dentro de uma estrutura de torre, praticamente, bem delineada de cima para baixo, na linha contínua.
Aqui, em Siena, não. Em Siena ocorreu alguma coisa. Por que ocorreu? Porque na hora que perceberam que quiseram fazer as portas na frente, colocar as torres, ainda ao longo do tempo, não cabia do mesmo passo. Ou seja, as torres, na descida, eles vão praticamente quase a cruzar com a nave lateral. Aí não sei dizer para você como foi que conseguiram fazer essa fachada dessa forma para torná-la mais parecida com a fachada francesa ou com a fachada de outra igreja tipo do Orvieto. Mas isso é um ponto interessante. Se a gente vai, tem um autor que fala disso, que diz que aqui, nessa fachada de Catedral de Siena, era uma mistura dos góticos europeus, todos estão ali, porque tem de um, tem de outro, tem a gárgulas, tem várias coisas que outras igrejas não têm. Se fala que a Catedral de Siena, ela é a catedral gótica mais francesa que tem na Itália, porque ela reproduz muitos aspectos das catedrais francesas, conhecidas como hoje as conhecemos. Mas tem um fato. Uma igreja italiana que é aquela que mais mostrou depois orgulho, provavelmente, não sei como definir-lo, que é a Catedral de Milão. Aqui eu mostrei para vocês uma foto de como essa catedral ela era no século XVIII. Uma pintura, não é uma foto. Pode ser que o desenhista ele tinha um pouco assim vacilado, mas para mostrar quanto ela era em decaída, em ruína, quase não. Para quem conhece a Catedral de Milão, que depois mostro, parece uma igreja que vai cair, que não tem mais sentido de ficar em pé. Não tem nada, não tem esta grande estrutura. Mas você imagina que essa igreja é essa aqui. Aí, vamos lá de novo. É ela mesma. Essa aqui é a Basílica de Milão. Essa aqui é uma obra imensa, uma obra que pode, deve visitar. Que pode, deve visitar. Porque é uma igreja que, como eu posso dizer, conta histórias desde o nascimento dela até pouco tempo atrás. Porque vou explicar para você por que desse motivo. A Catedral de Milão, um caso único no panorama do gótico italiano. A construção da Catedral de Milão começou em 1386 e terminou com o aspecto atual em 1965. Eu já tinha 3 anos naquela época. Imagina, ele há quanto tempo, por quantas reformas, se sabe, porque em Milão, ela é chamada a capital do norte da Itália. Tudo que acontecia em Milão, desde o ano 1000 antes, é registrado. Família que viveram lá mantiveram o registro. Se sabe o que estava acontecendo naquela época. O construtor não é conhecido, mas sabe-se que vários arquitetos alemães, franceses e mestres construtores lombardos de Campione. Campione é uma região do norte da Itália que tinha muitos construtores de igrejas românicas ainda, vinha dessa parte que é perto com a Suíça. Ora consultado juntamente com um especialista de italiano para definir as formas. A igreja tem uma planta cruciforme, ou seja, feita com uma cruz, tem 5 naves. A concepção geral da Catedral de Milão remonta à ambição desenfreada de Gian Galeazzo Visconti. Visconti, a família Visconti é uma família poderosíssima que dominou Milão por muito tempo, que guerreava com todo mundo ao redor dela. Interessante é que aconteceu. Esse Galeazzo, ele se tornou genro do rei de França. Isso é um aspecto que provavelmente influenciou nessa decisão dele de construir essa igreja. Ele queria para a cidade dele uma basílica capaz de competir com as grandes catedrais europeias. Ou seja, essas pessoas viajavam bastante e provavelmente, tendo esse também
aspecto de parentela com o rei de França, isso gerou nele a vontade de fazer. Tinha possibilidade? Tinha, porque quando uma pessoa vai em Milão, ela percebe que Milão era uma cidade, sempre foi grande, uma cidade com recursos, não somente a igreja, mas tem um castelo em Milão, com um parque enorme dentro, que é uma maravilha para ser visitado, naquela época, sempre aquela família que mandava na cidade. O Domo de Milão, ele se apresenta como o edifício italiano mais próximo ao estilo da arquitetura além da arte. Como eu disse, ele é a que mais parece, além, eu acho que ele superou também nos detalhes das igrejas da francesa, especialmente pelo seu conceito decorativo. Por outro lado, ainda está bastante enraizado na tradição construtiva lombarda, porque a Catedral de Milão, de fato, ela carece completamente no verticalismo obstinado da arquitetura gótica francesa, inglesa e alemã, contrastando-a com forma mais equilibrada. Eu quero dizer que, se você vê, ela é muito grande, é muito larga, mas a proporção com a altura, ela não é muito alta. Se a gente compara essa igreja com as da França, elas são muito mais estritas, muito mais alta. Aqui não. Aqui ela, tudo bem, ela vem de um românico também, antecedente, mas o românico quase não faz parte mais da estrutura. Mas ela foi concebida com isso. Ela tem todos os elementos e tem sobrando da estrutura gótica, o arco-botantes em cada ponto, porque ela é feita de uma forma que precisa disso. O interessante de Milão é que quando você agenda uma visita, eles construíram também corredores para poder caminhar no lado de fora. Você consegue subir até o teto da igreja, não sei se é aberta ainda hoje, por questão de segurança também, mas tem para poder caminhar de fora, ou seja, não é só a questão, a estética por si mesmo, é uma questão que você entraria na parte de fora da igreja e visitaria ela sem dificuldade. E essa é uma coisa que tem poucas igrejas que têm esse aspecto. Ela tem 157 metros de comprimento e capacidade para receber até 40 mil pessoas. A Catedral de Milão é a quinta maior igreja do mundo. Mais majestosa delas são apenas a Basílica de São Pedro, em Roma. Aqui no Brasil tem a de Nossa Senhora Aparecida, mas é uma causa recente, não é daquela época. A Catedral de São João, em Nova York, também muito mais recente. E a Catedral de Sevilha, que também é bem antigona. Aquela ali posso dizer que se assemelha. De qualquer forma, é a maior igreja da Itália, já que a Basílica de São Pedro está localizada no Estado do Vaticano. Isso é um orgulho para o milanês. Não, a gente tem a igreja mais grande da Itália. Roma não é Roma, é Vaticano. Tem que ter bem claro isso. É bom, sempre quando se fala, quando se vai em Roma, se vai em dois países. Você chega em Roma, mas vai também em outro estado, que é o Vaticano, porque tem tudo a regra dele totalmente diferente. A Catedral de Milão é, no entanto, a maior igreja gótica do mundo. Isso é outra característica que os milaneses, que eles são gostam muito dessas coisas, bem mostram. Bem como o edifício religioso também, além de ser estrutura, ele alberga o maior número de estátuas que foram colocadas ao longo do tempo. Tem 3.400 estátuas colocadas nessa igreja. Imagina, bote junto uma da outra, 3.400 estátuas. Não são estatuinhas pequenas, são estátuas grandes também, grande porte também. E, além delas, ela tem 135 gárgulas. Milão também tem também 70 figuras de outro tipo. O que seria que essas figuras? Aquela outra figura de animais antropomorfos que se encontra na França, cá tem Milão também tem infinidade desse aspecto na igreja. Aí é para ir lá um dia e passar um dia inteiro visitando essa estrutura. Mas aí, terminando aqui com a nossa conversa hoje, se eu consigo terminar um pouco mais cedo, também não é mal. O gótico, ele se resume somente a
igrejas. Não. O gótico, durante o período gótico, ele era acompanhado também de outros aspectos artísticos. Quase tudo relacionado, no momento que eu mostro aqui, relacionado às igrejas. Mas ele é bem interessante. Durante naquela época, imagina o século XIV, já próximo do Renascimento, quantas... Só falando de Giotto, que a gente falou, se a gente vai ver o que o artista fez, não tem como. Pensando que naquela época também Dante Alighieri tinha escrito a própria obra máxima, um dos textos mais conhecidos do mundo depois da Bíblia, pelo Ocidente, a Divina Comédia, ou a Comédia, como se chama chamar. Imagine que a Comédia de Dante, só para fugir um pouco do assunto, mas estamos falando da época que ele estava, ela foi escrita naquele idioma, como se chama, vulgar, o idioma, o italiano primordial. Toscana se falava aquela língua. E tem uma anedota interessante, que não sei se era um bispo inglês, que ele leu Dante, ele disse, Dante é para ler, só que para ler Dante precisa saber o italiano, porque ele é escrito em uma língua que ninguém conhece. Aí aconteceu que uma das primeiras traduções de Dante, ela foi para o latim. Isso parece uma coisa estranha. Por quê? Porque o latim era um idioma que na Europa as pessoas cultas conheciam. Ele era uma língua, ainda hoje, a língua morta, hoje mais uma língua que permanece ativa porque ela resolve qualquer coisa. O latim, você pode falar, se você conhecesse um latim, qualquer coisa você consegue expressar em latim. Não tem segredo para esse idioma. E imagina que Dante foi traduzido em latim para poder que as pessoas tivessem acesso à leitura dele que não conheciam o italiano, porque o italiano da Toscana era limitado ao lugar da Toscana. Mas vamos sair desse aspecto, mas é bom também lembrarmos de certas coisas. Aqui a gente vê aqui obras, não coloquei essa referência porque me esqueci, cheguei tarde, depois hoje de volta em casa, não tive tempo de terminar. Mas para mostrar que já uma arte interessante, já as proporções existem, não era mais como o românico, que tinha aquelas figuras que não se cuidava do aspecto estético da pessoa, se tinha proporcionalidade, não, agora era figura, escultura quase alto relevo, não era nem a 360 graus. Não, agora se começa já, também na frente das igrejas, a ter escultura muito mais rebuscada, mais definida, com proporções. Esse é um aspecto que o gótico carregou dali mais para frente. Como podemos ver também na pintura, que vemos como, nessa parte à esquerda, se não lembro mal, é uma obra de Giotto também, dá para ver que tem Nossa Senhora sentada com Jesus no colo, ela está dentro de uma estrutura gótica, ou seja, até do lado aqui você percebe que a estrutura onde tem essa figura de, não sei se Nossa Senhora também, você percebe que o gótico está presente, ou seja, é um aspecto interessante também da ter em consideração. Uma última coisa é que o gótico, ele não se, eu sei que vamos saindo um pouco do aspecto religioso, mas no momento que em Florença, por exemplo, desenvolveu aquela igreja que eu mostrei para vocês, o poder florentino também desenvolveu estruturas no lado da cidade, utilizando o gótico. Esse aqui é o castelo, foi executado o projeto sempre por Arnolfo di Cambio, o arquiteto das igrejas florentinas. Esse aqui é gótico também. É um gótico civil, não é um gótico relacionado ao religioso, mas ele era, como eu posso dizer, junto com, ou seja, de um lado tinha a religião, e do lado tinha vamos chamar assim, secularismo, que ainda não era atuante, mas já na Toscana, o poder civil, ele era bem autônomo, dependia da igreja, mas já era, como vamos ver, a outra cidade também, de um lado um, do lado outro.
de mão dada sempre, mas cada um tinha a própria ideologia da levar, carregar. Aí, por exemplo, em outro centro na Toscana, que conhece outra estrutura gótica, sempre no âmbito de festa religiosa, por exemplo, acontecia em Siena. Em Siena tem o famoso palio, onde tem a corsa dos cavalos dentro da praça central. E você percebe aqui, aquela torre grande, é uma torre campanária quase, mas não é uma igreja, é vinculada a uma estrutura que é um palácio público, se chama, ou seja, era o palácio do poder, o palácio dos mandatários da cidade. Isso é interessante ainda hoje, outra cidade maravilhosa para visitar. Não é para ir quando tem essa festa aqui, porque o carnaval é quase, eu digo sempre, as pessoas falam do carnaval, mas que vai aqui naquele dia tem pouca diferença, não, não sei onde é a loucura mais avançada. Aqui é uma coisa impressionante em Siena. Outro lugar, por exemplo, aqui se mistura o gótico, por exemplo, como a gente tinha visto, Veneza, a Praça San Marco, tem a Igreja de San Marco, que lá é um românico, mas que tem muitos aspectos também, depois desenvolvendo o gótico também. Como se diz, quando tem modificações, reformas, o estilo ou a ideologia estilística que tem naquela época, ela vai ser utilizada. Mas você percebe que do lado tem o Palácio Ducale, que seria o mesmo palácio onde morava praticamente o Doge naquela hora. Esse aqui é totalmente gótico. É um gótico que tem que se aproxima também um pouco com aspectos orientais, porque, como eu tinha dito a outra aula, Florença ela é uma cidade que tem essas prerrogativa, Florença, desculpa, Veneza, de ter relação com o Oriente por causa dos comércios dela. Aqui dá para ver ainda mais como as janelas, como são as partes. É um gótico utilizado no âmbito civil. Termino com quem gosta, que gostou da aula, que quer ver uma coisa assim, mais descontraída, Ildefonso de Falcones, ele escreveu um livro que se chama A Catedral do Mar. A Catedral do Mar, ela é em Barcelona, foi construída naquela época, e a Netflix fez um seriado que é um pouco assim, pesado, não é pesado, mas tem cena um pouco assim, que deixa um pouco assim meio depois. Mas ele conta a história da construção da Catedral do Mar. É muito interessante esse aspecto. Ele cuida muito do aspecto medieval. Eu gosto desse filme porque ele é bem realista, sabe? Tem aspectos que são assim estereótipos da Idade Média ainda que são carregados a hoje, porque como se diz, ficção, ela mostra o que era um fato histórico, mas sempre trata-se de ficção. Mas para que tem vontade de assistir, é um filme prazeroso. Para quem quer mais ainda, pode ler o livro, que também é uma leitura muito prazerosa. Não sei quantos milhões de cópias foram vendidas. Acho que ele foi, como eu posso dizer, traduzido em várias línguas esse livro. Não sei se ele tem em alguma forma em PDF, ok? Não me informei, porque eu tenho um livro próprio. Mas, assim, é interessante também, se a pessoa quer passar meia hora assistindo um seriado, é interessante o que a Netflix propõe. Não sei se ele está ainda, acho que ele está, mas procurem que, se você gosta, vão encontrar. É, aqui é a igreja original de hoje, em Barcelona, de Santa Maria do Mar. Você percebe que é um gótico próprio. Ali tem toda a história dele, como foi, a contribuição de que trabalhava, tinha congregações que se dedicavam na construção da igreja, porque eles queriam, pela própria cidade, uma igreja poderosa. Ela se tornou a igreja dos marinheiros. Mas não vou dar um spoiler a mais, porque senão acaba com a história do filme, a trama do filme, que é muito interessante. Pronto, eu termino aqui a minha exposição de hoje, são 8h40, acho que parar a exposição, pronto. Aí vou aparecer de novo aqui no meio de vocês. É,
Você tem alguma pergunta? Vocês querem algum esclarecimento? Estou aqui para responder as vocês. Espero que não ter sido muito cansativo. Eu vejo uma pergunta aqui, professor. Tenho que ver aqui qual é. Pronto. Juan, professor, sobre a utilização arquitetônica das gárgulas e quimera, existe alguma informação se teve oposição da igreja como instituição a respeito da utilização da imagem da arquitetura? Ar- Olha, é o seguinte, eu acho que esse aspecto a gente vai trabalhar também na próxima aula, que a gente conversa sobre os bestiários, não estou errado, sim, bestiário. Por quê? Porque os animais que são utilizados na estruturação das gárgulas também, ele tem um significado simbólico que pode ser relacionado eh, a algo de religioso. Como irão ver, animais simbolizam, são moralizantes, tem uma série de aspectos que os animais carregam e que vem ainda no início do cristianismo, dos primórdios. A gente vai ver textos daquela época, a próxima aula é muito interessante, vocês vão gostar dos aspectos lá do bestiário, que vão também, como eu posso dizer, eh, eh, ser relacionado com esse aspecto da igreja. Oposição, eu acredito que no momento da construção não teve oposição, porque a construção era feita pelas igrejas mesmo, ou seja, não é que um artista ele bota lá o que ele quer, óbvio, ele é pago por isso, ele não é como é hoje, que o artista se sente ou tem o poder, ou tem uma autonomia extrema, às vezes coloca figuras que todo mundo fica revoltado. Não, naquela época ele era a serviço de, era pago por, pago para, desculpa, fazer, e consequentemente eu acredito que, mas o autor do texto que eu falei, o francês, que fala das gárgulas, ele explica isso bem direitinho no texto dele. Ele até tem teorias que são um pouco, que eu nem conhecia, mas, Juan, se você consegue, esse texto você consegue baixar na internet, dê uma lida que vai ser interessante compreender esse fato aí. Eu vou dar uma passadinha aqui no chat, depois vou com Letícia, que levantou a mão. Só um minutinho, Letícia. Jefferson de Almeida, ele disse, a Catedral de Santa Maria del Fiore foi apresentada como gótica, mas aparece muitas vezes no livro da história como renascentista, sobretudo pela participação do Brunelleschi. Como atender essa situação? É verdade, ela tem esse aspecto, porque ela, na realidade, ela foi, Jefferson, terminada com já no pleno Renascimento, mas o início dela, ela foi concebida como uma igreja com a estrutura gótica. Óbvio, se ela demorou 200 anos para ser completada, a cúpula ela foi praticamente terminada quase 50 anos depois do início da igreja. Provavelmente Brunelleschi, quando construiu a cúpula, ele não estava mais vinculado com a pensar no gótico, mas pensava na cúpula como ela poderia ser inserida naquele aspecto. Mas a estrutura ela já estava, como eu posso dizer, eh, com os aspectos góticos. Aí é como a gente quer entender. Como eu falei, eu poderia falar também que ela é românica, a certo aspecto, porque tem tudo do românico, mas a Itália, como eu disse, ela não é bem definida. Gótico, românico, eles vão muitos, continuam sendo presentes. Isso que tem que ter em consideração. Depois daquela coisa, como eu disse, são nomes que são dados sucessivamente. A gente define uma obra por aquilo que a gente vê hoje. Vai dizer, não, é isso, não é aquilo. Pensa quando foi construída e faz as relações entre os vários períodos. Mas eu acho que esse aspecto, ele é interessante para ser discutido, mas ele
não é esse aspecto que aumenta ou diminui o valor arquitetônico da igreja. Poderia ser uma ideia também para trabalhar sobre isso, que gosta, ver esse aspecto e escrever também, ou pensar, procurar até onde ele poderia ser um gótico, ou até onde ele é românico, ou até onde ele vai pensar no renascentista em seguida. Certo, Jefferson? Jefferson. Vou falar agora, passar a fala para a Letícia, que levantou a mão. Pode falar, Letícia. Ah, desculpa, não sei se expliquei para vocês, o que vocês, se foi claro, se vocês precisam mais de alguma informação, é só me dizer. Desculpa, Letícia, pode falar. Imagina, você terminou falando de Barcelona e eu ia justamente perguntar sobre isso, que lá tem um bairro gótico. É dessa mesma época, sendo que quando você comentou que a questão gótica seria França, Itália, Alemanha, tem alguma ligação de época? Olha, Letícia, eu não alarguei mais a discussão do gótico, me limitei à França, Alemanha, mas a gente se vai também na Dinamarca, em Lund, tem uma catedral gótica fantástica, que é já na Dinamarca. Na Suécia tem catedrais góticas, com tipo, a gente vai ver depois, mais que a gente vai para o norte, por exemplo, o gótico chegou mais depois lá, porque são áreas no qual, se a gente pensa, vou dar um exemplo, se a gente pensa a Suécia, ela recebeu quando o cristianismo de forma estruturada bem? Depois de 1000 anos, ou seja, imagina, até 1000 anos não tinha igrejas. Aí chegaram o quê lá? Os primeiros, como eu posso definir, padres, monge, ela construía a igrejinha românica simples, depois a igreja um pouco mais aumentou. A gente vai falar aqui nas aulas também desse aspecto do gótico, das igrejas. A gente vai abordar também esse aspecto estrutural, arquitetônico dessa igreja, fora do âmbito italiano. Óbvio, respondendo a sua pergunta, que você falou da Espanha, a Espanha tem gótico lá também, porque ela assim, afetada por isso. Tendo em consideração o fato que a Espanha, não podemos encontrar um gótico na Espanha assim, quando a gente vai para o sul, muito para o sul, porque, como vocês sabem, a Espanha teve uma ocupação muçulmana por muito tempo. Lá se encontra um gótico diferente, onde tem é diferente. Mas Barcelona, que ela é mais perto da área francesa, ela sempre se destacou um pouco dos outros lugares da Espanha também. Ela é mais francesa que Espanha, eu digo. É um pouco estranho falar disso, mas eu estive em Barcelona 2, 3 vezes, em Girona também. Você percebe que sul da França e norte da Espanha, aquele lado do mar Mediterrâneo, tem muitas coisas parecidas também. Ali tem várias também, se a gente pensa que nasceu aí, ou que teve ali naquela parte, quando se começou também a falar de movimentos religiosos, que eu falei, também tem que considerar que também ali, teve os cátaros, teve o albigense, teve uma série de coisas que aconteceram ali naquela área entre França e, e norte da Espanha. Teve, na época, um assunto, quando a gente irá trabalhar um pouco sobre bruxa, diabo e coisas, também essa parte vai ser abordada. Mas a parte gótica de Barcelona, eu sei que tem esse bairro, não me aprofundei, não fui pesquisando muito sobre esse aspecto, porque não é um foco da minha pesquisa, mas com certeza, Letícia, ali tem a ver com esse aspecto. O gótico não é pontual, ele vai onde ele vai e se mistura como na Itália ele se misturou com a parte que estava culturalmente mais vinculada ao românico, ou aspectos religiosos que influenciaram
a construção das igrejas, tá? Seguramente também na Espanha aconteceu o mesmo processo. Tá certo? Perfeito. Obrigada. Nada. Alguém me tinha perguntado a outra aula se tem a lista de presença. Lista de presença não tem, porque quando vocês entram passando pela plataforma Event3, ele já marca a presença quando na minha plataforma eu não preciso passar a lista, tá certo? Alguma pergunta a mais? Alguma curiosidade? Aqui vou ver que tem algo no chat. Aqui vi que tem algo falando em Minas Gerais. Se alguém encontrar o livro de Michel Camus, me passa o link, porque não encontrei. Tá certo, Luciana. Eu vejo depois se eu consigo lhe passar o link, se encontro ainda, porque eu imprimi o livro e não, eu sei que está na internet. Tem site ali meio assim que se consegue. Jefferson, tá certo. Obrigado, Jefferson. Tá bom, então. Se não tem mais perguntas, eu termino aqui a minha apresentação. Espero, como eu disse, de ter sido bastante esclarecedor. E espero você na próxima aula. Eu gosto muito de falar de bestiários, porque foi uma das primeiras pesquisas que eu fiz durante minha graduação. E simbolismo animal também era parte da minha TCC. E eu sempre continuei dando, porque eu percebi que esse aspecto acompanha a Idade Média em qualquer período. Não tem como não pensar nos animais, no simbolismo. Vocês viram também aqui no gótico quantas essa presença é constante. E falar dos bestiários, de tudo aquilo que é atrelado a esses textos que foram escritos em uma certa época da Idade Média, vai ser bem, bem interessante. Então, eu vou fechar aqui a gravação. Eu desejo para todos vocês uma boa noite. E muito obrigado pela presença de vocês. Espero vê-los de novo na próxima quarta-feira. Uma boa noite de novo e até lá.